O avanço das redes sociais e da tecnologia trouxe inúmeros benefícios para a sociedade moderna, mas também abriu portas para novas formas de violência e assédio. Em um mundo onde as pessoas estão constantemente conectadas, o stalking, perseguição obsessiva, tornou-se uma ameaça crescente, especialmente para mulheres. Infelizmente, muitos sistemas de justiça ainda não estão preparados para lidar com essa realidade, deixando vítimas vulneráveis e desprotegidas. O caso de Celeste Mano é um exemplo devastador de como falhas no sistema podem ter consequências trágicas. Celeste era uma jovem cheia de sonhos, inteligente, carismática e dedicada a ajudar os outros. Apesar de seus esforços repetidos para buscar ajuda, tanto ela quanto sua família enfrentaram indiferença e negligência por parte das autoridades. Este caso não apenas expõe as falhas do sistema de justiça, mas também destaca a necessidade urgente de reformas para proteger outras potenciais vítimas. Nascida em 22 de novembro de 1996, Celeste foi criada em uma família unida e amorosa. Seu pai, Tony Mano, e sua mãe, Aguide Mauro, sempre priorizaram criar um ambiente acolhedor para seus filhos. Celeste tinha um irmão mais velho, Jaden, fruto de um relacionamento anterior de Tony, e um irmão mais novo, Alessandro, com quem compartilhava uma conexão especial. Apesar das diferenças de idade, os três irmãos tinham uma relação próxima, cheia de risadas, confiança e apoio mútuo. Quando Celeste ainda era jovem, sua família decidiu buscar novas oportunidades e se mudou para Melbourne, na Austrália. Essa transição não apenas moldou a identidade multicultural de Celeste, mas também a ajudou a desenvolver uma mentalidade aberta e inclusiva. Ela cresceu cercada por uma comunidade diversificada, aprendendo desde cedo a valorizar as diferenças e a enxergar o bem nas pessoas. Durante o ensino médio, Celeste se destacou não apenas pelos seus excelentes resultados acadêmicos, mas também por sua personalidade vibrante e carismática. Ela fazia parte do time de cheerleaders da escola, uma atividade que refletia sua energia contagiante e seu espírito de equipe. Celeste tinha um talento natural para dançar e amava se expressar através do movimento. Seus amigos a descreviam como alguém que sempre sabia como animar os outros, mesmo nos momentos mais difíceis. Além disso, ela era conhecida por sua capacidade de incluir aqueles que muitas vezes se sentiam excluídos. Celeste tinha um radar especial para perceber quando alguém estava à margem do grupo e fazia questão de estender a mão, tornando-se uma amiga leal e inesquecível para muitos. Seu círculo social era amplo e diversificado, composto por pessoas que admiravam sua bondade, senso de humor e capacidade de fazer qualquer ambiente parecer mais leve. Após concluir o ensino médio, Celeste ingressou na Royal Melbourne Institute of Technology em 2015, onde estudou criminologia e psicologia. Sua escolha de curso refletia sua paixão por entender o comportamento humano e sua determinação em ajudar os outros. Celeste sonhava em se tornar psicóloga, uma profissão que lhe permitiria oferecer suporte emocional e orientação a pessoas que enfrentavam desafios mentais ou emocionais. Ela via a psicologia como uma ferramenta poderosa para transformar vidas e estava comprometida em usar seus conhecimentos para o bem. Enquanto estudava, Celeste começou a trabalhar em um call center chamado Cerco, localizado em Mill Park, Melbourne. Rapidamente, ela se destacou entre seus colegas, mostrando habilidades excepcionais de liderança e comunicação. Não demorou muito para que fosse promovida a líder de equipe, um reconhecimento que encheu sua família de orgulho. No trabalho, Celeste era conhecida por sua ética impecável, sua capacidade de motivar os outros e sua dedicação em criar um ambiente positivo e produtivo. Ela era o tipo de pessoa que fazia questão de celebrar as conquistas dos outros, mesmo que fossem pequenas vitórias. Foi no trabalho que Celeste conheceu Chris Risdale, um colega que logo se tornaria muito mais do que isso. O relacionamento entre eles floresceu naturalmente, baseado em respeito mútuo, admiração e um amor genuíno. Chris descrevia Celeste como uma luz que iluminava qualquer sala. Ele adorava sua risada contagiosa, sua inteligência afiada e sua capacidade de fazer as pessoas se sentirem especiais. Para Chris, estar ao lado de Celeste era uma bênção, e ele não hesitava em dizer o quanto se sentia sortudo por tê-la em sua vida. No dia 14 de novembro de 2020, Celeste e Chris decidiram finalmente tornar seu namoro público, postando uma foto de seu encontro romântico no Instagram. Aquela imagem capturava a felicidade de um casal apaixonado, mas, ironicamente, acabaria se tornando gatilho para uma tragédia devastadora. Para aqueles que a conheciam, Celeste era muito mais do que uma jovem bonita e talentosa. Ela era profundamente empática, sempre colocando os outros antes de si mesma. Sua mãe, a Gui, costumava dizer que Celeste era a luz do lar.
As duas tinham uma conexão especial, marcada por rituais diários que tornavam sua relação ainda mais próxima. Todas as noites, antes de dormir, Agui ia ao quarto de Celeste para dar-lhe um beijo de boa noite e conversar sobre o dia. Mesmo aos 23 anos, Celeste ainda apreciava esses momentos de intimidade com sua mãe. Ela frequentemente buscava conselhos de Agui, que era sua maior confidente e aliada. Em junho de 2019, Celeste Mano teve seu primeiro contato significativo com um homem chamado Lua Issaco no ambiente de trabalho. Na época, Celeste já trabalhava como líder de equipe no call center Cerco e Lua e havia sido recentemente demitido por problemas de desempenho. Como parte de suas responsabilidades profissionais, Celeste foi encarregada de acompanhar Lua até a saída do prédio no dia de sua demissão. Esse encontro, que deveria ser rotineiro e impessoal, marcou o início de uma tragédia que mudaria para sempre a vida de Celeste. Lua Issaco, nascido em 1984 no Iraque, era o filho mais velho de uma família cristã que migrou para a Austrália em 1992 por meio de um visto humanitário. Ele cresceu em Rockburn Park, ao norte de Melbourne, em um ambiente familiar estável e amoroso. Durante sua infância, Lua era descrito como um menino doce, carinhoso e compreensivo, mas também extremamente introvertido. Na escola, ele destacou-se principalmente em matemática, mas, após terminar o ensino médio, começou a exibir mudanças significativas em sua personalidade. Ele tornou-se cada vez mais solitário, com dificuldades para interagir socialmente e frequentemente sentindo-se rejeitado ou perseguido. Esses sentimentos levarão-no a isolar-se ainda mais, passando grande parte do tempo trancado em seu quarto. Apesar de suas habilidades acadêmicas, Lua enfrentou dificuldades para manter empregos estáveis. Em abril de 2018, ele conseguiu um trabalho no mesmo call center onde Celeste Mano trabalhava, o Cerco Group, localizado em Mill Park, Melbourne. Foi lá que os caminhos de Lua e Celeste se cruzaram pela primeira vez. No entanto, até junho de 2019, eles mal tinham interagido, já que Lua fazia parte de uma equipe diferente da liderada por Celeste. A situação mudou drasticamente no dia em que Lua foi demitido por problemas de desempenho. Como líder de equipe, Celeste foi encarregada de acompanhá-lo até a saída do prédio. Durante essa breve interação, Celeste, sendo a pessoa educada que era, estendeu a mão para se despedir e desejar-lhe sorte no futuro. No entanto, Lua interpretou esse gesto como algo muito mais íntimo. Ignorando completamente os limites sociais, ele puxou Celeste para perto e a beijou no rosto sem consentimento. O gesto deixou Celeste visivelmente desconfortável e constrangida. Ao chegar em casa naquele mesmo dia, ela compartilhou o incidente com sua mãe, Agui de Mauro, que inicialmente minimizou a situação, dizendo que Lua provavelmente tinha uma queda inocente por sua filha. Embora Celeste tenha tentado enxergar o ocorrido como algo trivial, esse breve encontro plantou as sementes de uma obsessão perigosa. Para Lua, aquele momento pareceu ser o suficiente para justificar um sentimento unilateral de intimidade com Celeste, algo que ele jamais questionou ou reconsiderou. Poucos dias após o incidente do beijo, Lua começou a perseguir Celeste nas redes sociais. Ele criou uma conta no Instagram e enviou mensagens para ela, declarando seus sentimentos de maneira intensa e inadequada. Em suas primeiras mensagens, Lua afirmava estar profundamente apaixonado por Celeste, dizendo que não conseguia comer, dormir ou se concentrar em seu novo emprego por causa dela. Ele também perguntava repetidamente se Celeste sentia algo por ele, ignorando completamente o fato de que eles mal se conheciam. Celeste, que era uma pessoa extremamente educada e empática, tentou lidar com a situação da forma mais respeitosa possível. Ela respondeu às mensagens de Lua de maneira firme, mas gentil, explicando que só via nele um colega de trabalho e que não tinha interesse romântico. Celeste bloqueou Lua em suas redes sociais, esperando que isso fosse suficiente para fazê-lo parar. No entanto, o bloqueio não fez nada além de intensificar o comportamento obsessivo de Lua. Ele começou a criar contas falsas no Instagram para continuar enviando mensagens a Celeste, cada vez mais frequentes e invasivas. As mensagens, que inicialmente pareciam inofensivas, rapidamente se tornaram perturbadoras e sexualizadas. Em uma delas, Lua chegou a perguntar: Celeste, se você tivesse meu corpo por um dia, o que faria comigo? Esse tipo de mensagem deixou Celeste profundamente desconfortável e assustada. Apesar de suas tentativas de lidar com a situação sozinha, Celeste começou a perceber que Lua não iria desistir tão facilmente. Ele continuou bombardeando-a com mensagens obsessivas, ignorando todos os seus pedidos para que parasse. Celeste estava claramente angustiada,
e sua família notou a mudança em seu comportamento. O que começou como um gesto de cortesia no trabalho havia se transformado em um pesadelo que consumia sua paz mental e sua segurança. O comportamento de Luai escalou rapidamente. Além das mensagens obsessivas, ele começou a seguir Celeste até sua casa e a estacionar seu carro fora de seu local de trabalho. Celeste confidenciou a amigos e familiares que estava com medo, temendo que Luai pudesse atacá-la a qualquer momento. Apesar de seus esforços para lidar com a situação sozinha, Celeste percebeu que precisava de ajuda. Após 6 meses de assédio incessante, ela e sua mãe, Agui, decidiram ir à polícia para registrar uma queixa. No entanto, a resposta da polícia foi decepcionante. Os oficiais disseram a Celeste que, como Luai não havia cometido nenhum crime, não havia nada que pudessem fazer além de sugerir que ela ignorasse as mensagens ou deixasse as redes sociais. Essa falta de ação por parte das autoridades deixou Celeste e sua família frustrados e desamparados. Luai continuou seu comportamento obsessivo, intensificando suas mensagens e tornando-as ainda mais ameaçadoras. O impacto emocional e psicológico do assédio foi devastador para Celeste. Ela, que sempre foi descrita como uma pessoa positiva, gentil e cheia de vida, começou a mostrar sinais visíveis de estresse e ansiedade. O medo constante de que Luai pudesse aparecer a qualquer momento ou fazer algo ainda mais extremo consumia seus pensamentos. Ela perdeu o sono, ficou constantemente tensa e começou a questionar sua própria segurança, tanto no trabalho quanto em casa. Celeste também estava profundamente preocupada com a segurança de sua família, especialmente de sua mãe, Agui, com quem dividia a casa. Ela temia que Luai pudesse descobrir onde ela morava e colocar sua família em perigo. Essa preocupação a levou a confidenciar amigos e colegas de trabalho sobre o assédio, expressando seu medo de que Luai pudesse atacá-la. Em uma ocasião, ela chegou a dizer a uma colega: "Ele realmente vai me matar." A situação afetou não apenas sua saúde mental, mas também seus relacionamentos pessoais. Apesar de estar em um novo e promissor relacionamento com Chris Daly, Celeste não conseguia aproveitar plenamente sua felicidade, pois o peso do assédio de Luai pairava constantemente sobre ela. Sua capacidade de se concentrar no trabalho e em outras áreas de sua vida também foi severamente prejudicada. 6 meses após a primeira tentativa frustrada de buscar ajuda das autoridades, a situação para Celeste Mano havia se tornado insuportável e extremamente perigosa. Luai Sacco não apenas sabia o bairro onde Celeste residia, mas também passou a monitorar suas redes sociais e rotina diária, descobrindo até mesmo cafés que ela frequentava. Além disso, as mensagens que ele enviava tornaram-se ainda mais ameaçadoras, explícitas e carregadas de raiva, deixando Celeste em um estado constante de medo. Diante dessa escalada assustadora, Celeste e sua mãe, Agui, decidiram voltar à polícia. Desta vez, elas encontraram um oficial mais cooperativo, que reconheceu a gravidade da situação. O oficial sugeriu que elas solicitassem uma ordem de intervenção pessoal de segurança, um recurso legal projetado para proteger indivíduos contra ameaças físicas ou mentais causadas por pessoas fora do círculo familiar. A ordem é uma ferramenta jurídica importante no sistema australiano, destinada a prevenir crimes antes que ocorram, especialmente em casos de assédio e perseguição. Em julho de 2020, a ordem foi emitida pelo tribunal, proibindo Luai de ter qualquer contato com Celeste. Ela estabelecia regras claras. Ele não poderia se aproximar dela, enviar mensagens, ligar ou tentar qualquer forma de comunicação. Para Celeste e sua família, essa medida parecia ser um alívio necessário, uma barreira legal que finalmente colocaria um fim ao pesadelo que vinha enfrentando há mais de um ano. No entanto, Luai não aceitou a decisão sem lutar. Ele tentou contestar a ordem em tribunal, mas sua tentativa foi rejeitada. Por um breve período, parecia que a ordem havia surtido efeito. As mensagens cessaram, e Celeste começou a sentir um pouco de alívio, permitindo-se até sonhar com uma vida normal novamente. Mas, infelizmente, isso não passou de uma ilusão de segurança. Na prática, a ordem era apenas um pedaço de papel, incapaz de impedir as ações de alguém tão obcecado e determinado quanto Luai. A falsa sensação de segurança durou pouco. Em 15 de agosto de 2020, Luai violou a ordem ao enviar uma carta de 3 páginas a Celeste. Na carta, ele implorava para que ela retirasse a ordem de restrição e as acusações de assédio, prometendo que, se ela fizesse isso, ambos poderiam seguir com suas vidas em paz. Ele até terminou a carta com um emoticon sorridente, como se estivesse tentando minimizar a gravidade de seus atos. Essa mensagem, além de ser profundamente perturbadora, foi uma clara violação da ordem judicial. Ao receber a carta,
Celeste imediatamente a encaminhou à polícia. Finalmente, as autoridades tiveram motivos legais para agir. Luai foi preso no final de agosto de 2020 por violar a ordem. No entanto, sua prisão foi temporária, e ele logo foi liberado. Após sua libertação, Luai enviou uma última mensagem a Celeste, declarando: "Eu sei que você me rejeitou. Eu entendo. Sou como sujeira para você. Você me odeia. Eu entendo." Essa mensagem foi seguida por um silêncio perturbador. Durante os próximos 3 meses, Luai desapareceu completamente da vida de Celeste, levando-a a acreditar que talvez ele finalmente tivesse desistido. No entanto, o que ninguém sabia na época era que ele estava apenas planejando algo muito pior. Na madrugada de 16 de novembro de 2020, uma tragédia brutal abalou a pequena cidade de Merda, na Austrália. Por volta das 4h10 da manhã, o silêncio da noite foi quebrado por um som ensurdecedor, vidro estilhaçando. Agui Mano, mãe de Celeste, despertou assustada com o barulho vindo do quarto de sua filha. Confusa e desorientada, ela se levantou rapidamente e correu em direção ao som, temendo o pior. Quando chegou à porta do quarto de Celeste, Agui encontrou uma cena que nenhum pai ou mãe deveria jamais presenciar. Sua filha, Celeste Mano, estava caída sobre a cama, coberta de sangue. O chão ao redor estava repleto de cacos de vidro, resultado do ataque violento que havia acabado de ocorrer. Em estado de choque, Agui gritou pelo nome de sua filha, tentando alcançá-la, mas os cacos de vidro espalhados pelo chão dificultavam qualquer movimento. Ela segurou Celeste nos braços, implorando para que ela acordasse, mas já era tarde demais. Celeste não respondia. Desesperada, Agui ligou imediatamente para os serviços de emergência. Quando os paramédicos chegaram, eles rapidamente perceberam que aquela cena não era um acidente, era um crime. Enquanto tentavam socorrer Celeste, um dos oficiais informou a Agui que haviam encontrado uma faca no local. Foi nesse momento que a realidade cruel da situação atingiu Agui como um raio. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela gritou: "Ele a matou! Ele a matou!" O ataque havia sido brutal e extremamente rápido. Celeste foi esfaqueada 23 vezes em menos de 3 minutos. As marcas defensivas em seus braços e antebraços mostravam que ela lutou bravamente para salvar sua vida, mas o golpe fatal no coração tornou impossível qualquer chance de sobrevivência. Mais tarde, as investigações revelariam que o assassino entrou pela janela do quarto de Celeste, usando um martelo para quebrar o vidro antes de invadir sua privacidade e cometer o crime hediondo. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, um homem apareceu na delegacia de polícia de Merda. Ele estava visivelmente agitado, com cortes nas mãos e um olhar vazio. Sem hesitar, ele confessou aos policiais: "Ela está morta. Vão até lá e vejam vocês mesmos." Ele entregou o endereço de Celeste e, em um tom provocativo, culpou os oficiais pela tragédia, dizendo: "Vocês sabem o que aconteceu. Isso é culpa de vocês." Esse homem era Luai Sacco, o mesmo indivíduo que havia perseguido Celeste incansavelmente durante mais de um ano. Ele não apenas admitiu o crime, mas também tentou justificar suas ações, alegando que estava fora de si no momento do ataque. Após isso, ele foi preso imediatamente após falar com os policiais. A conexão entre os dois já era conhecida devido às inúmeras denúncias feitas por Celeste e sua mãe ao longo dos meses anteriores. No entanto, o que realmente selou o caso foram as evidências digitais encontradas nos dispositivos eletrônicos de Luai. Durante uma busca em sua casa, a polícia apreendeu seu laptop e celular, onde descobriram indícios alarmantes de obsessão e planejamento meticuloso. Entre as provas estavam centenas de capturas de tela das redes sociais de Celeste, incluindo fotos dela com seu namorado, Chris Risdale. Além disso, havia buscas recentes no Google relacionadas ao bar onde o casal havia se encontrado para o encontro romântico retratado na fatídica foto do Instagram. Outra descoberta perturbadora foi um plano detalhado da casa de Celeste, que Luai usou para identificar exatamente qual quarto pertencia à jovem. Essas evidências demonstraram não apenas a obsessão de Luai, mas também o nível de preparação envolvido no crime. Ele monitorava cada movimento de Celeste online, estudando suas rotinas e preferências até conseguir rastrear seu endereço residencial. A compra de uma faca e um martelo meses antes do ataque confirmou ainda mais a premeditação do assassinato. A descoberta do corpo de Celeste foi devastadora para todos que a conheciam. Amigos, familiares e colegas de trabalho ficaram chocados com a violência do crime. Para Agui, no entanto, a dor era insuportável.
Ela não conseguia entender como algo assim pôde acontecer, especialmente depois de todas as medidas que ela e Celeste haviam tomado para tentar se proteger. Agui sempre soube que Louie representava uma ameaça, mas nunca imaginou que ele seria capaz de algo tão monstruoso. Celeste tinha apenas 23 anos quando sua vida foi cruelmente interrompida. Sua morte deixou um vazio irreparável na vida de todos que a amavam. Para Agui, a luta pela justiça só estava começando. Ao longo do processo judicial, Louie tentou usar alegações de problemas mentais para minimizar sua responsabilidade pelo crime. Durante sua detenção, ele foi submetido a várias avaliações psiquiátricas, que revelaram resultados contraditórios. Em algumas ocasiões, Louie fingiu sofrer de alucinações, chegando a inventar a existência de uma figura chamada Isha, que supostamente ordenava que ele cometesse crimes. Essa narrativa foi apresentada como parte de sua defesa para argumentar que ele não estava em pleno controle de suas ações no momento do assassinato. No entanto, as avaliações psiquiátricas realizadas revelaram inconsistências em suas alegações. Vários especialistas, incluindo o psiquiatra forense Dr. Darjei, concluíram que Louie estava manipulando os testes e que ele era perfeitamente capaz de distinguir o certo do errado. Os exames apontaram que ele sofria de transtornos de personalidade graves, como transtorno depressivo maior e desmorfia corporal, mas isso não justificava suas ações violentas. Louie demonstrou uma falta de empatia flagrante ao tentar transferir a culpa para sua suposta condição mental. Ele se utilizou dessa estratégia como uma forma de suavizar sua pena e escapar da responsabilidade total por um crime tão premeditado e brutal. Sua insistência em se declarar mentalmente incapaz, mesmo diante das evidências de planejamento meticuloso do assassinato, reforça sua personalidade egocêntrica e sua total ausência de remorso. Louie continuou a manipular o sistema legal, demorando o julgamento ao máximo. Ele dispensou advogados repetidamente, representou a si mesmo em certos momentos e contestou detalhes cruciais do caso, como o número de facadas infligidas a Celeste. Essas táticas visavam criar obstáculos processuais e adiar o inevitável veredicto. O gatilho final para o ataque veio quando Celeste postou uma foto feliz ao lado de seu namorado, Chris, no Instagram. Para Louie, essa imagem foi interpretada como uma provocação direta, uma declaração pública de que ela pertencia a outro homem. Isso desencadeou sentimentos intensos de ciúme, raiva e humilhação nele. Com base nessas informações, os investigadores reconstruíram os eventos da madrugada de 16 de novembro. Usando as informações coletadas durante meses de vigilância digital, Louie conseguiu localizar a casa de Celeste. Ele dirigiu pela rua dela várias vezes até encontrar o carro dela estacionado na garagem, confirmando assim qual era sua residência. Depois disso, ele pesquisou o layout da casa e analisou as fotos do quarto de Celeste para determinar exatamente onde ela dormia. Com esse conhecimento em mãos, Louie comprou um martelo e uma faca em um supermercado local, armas que ele usaria para realizar seu ataque mortal. Na madrugada de 16 de novembro de 2020, Louie dirigiu até a casa de Celeste, escalou o muro lateral e arrombou a janela do quarto dela com o martelo. Ele entrou silenciosamente enquanto ela dormia e a esfaqueou 23 vezes em menos de 3 minutos. Após o ataque, ele fugiu pela mesma janela, deixando para trás um cenário de horror que mudaria para sempre a vida da família de Celeste. Após múltiplas tentativas de retardar o julgamento e questionar aspectos técnicos do caso, Louie finalmente declarou-se culpado de assassinato. No entanto, isso só ocorreu após uma série de recursos fracassados e avaliações psiquiátricas que o declararam mentalmente apto para ser julgado. Em 29 de fevereiro de 2024, Louie Sacco foi condenado a 36 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 30 anos. A juíza afirmou que, embora o caso fosse claramente premeditado e extremamente violento, a sentença de prisão perpétua não era justificada devido ao diagnóstico de transtorno de personalidade grave de Louie, que supostamente prejudicava seu funcionamento mental no momento do crime. A decisão gerou indignação generalizada entre a família de Celeste e seus apoiadores. Agui, a mãe de Celeste, expressou sua frustração, dizendo que o tribunal mostrou misericórdia a Louie, enquanto ele não mostrou nenhuma compaixão por sua filha. Para muitos, a sentença parecia inadequada considerando a brutalidade do crime e o impacto devastador que teve sobre a família de Celeste. Desde sua prisão imediata após o assassinato, Louie permaneceu sob custódia, passando grande parte do tempo em isolamento solitário. Ele próprio optou por continuar nessa condição, mesmo após receber sua sentença definitiva. Especialistas acreditam que essa escolha pode estar ligada ao seu comportamento egocêntrico e à dificuldade de interagir com outros presos.
Embora tenha sido diagnosticado com transtornos psicológicos, Luai não demonstrou nenhum sinal de remorso ou arrependimento pelo que fez. Durante entrevistas com psiquiatras, ele fez comentários depreciativos sobre Celeste, inclusive insultando-a fisicamente após sua morte. Tais atitudes reforçaram a percepção de que ele é incapaz de sentir empatia ou reconhecer o impacto de suas ações. Para a família de Celeste, a prisão de Luai representa apenas uma pequena vitória em meio à dor insuportável de perder uma pessoa amada. A comunidade reagiu com indignação diante do assassinato de Celeste Mano, e sua tragédia se tornou um catalisador para um movimento mais amplo por mudanças nas leis de proteção contra stalking e violência de gênero. A família de Celeste, especialmente sua mãe, a Gui, se tornou uma defensora fervorosa da causa, usando sua dor e sofrimento para impulsionar uma campanha por mais proteções legais. A sociedade em geral se uniu para apoiar a luta da família, com manifestações e petições exigindo mudanças nas leis de violência doméstica e stalking. Essas ações públicas geraram atenção significativa sobre a falha do sistema de justiça em lidar adequadamente com casos de perseguição obsessiva, como o de Celeste. Uma das principais reivindicações foi a implementação de leis mais rigorosas para punir os stalkers e garantir que vítimas como Celeste não enfrentem o mesmo desamparo. Além disso, foi levantada a necessidade de melhorar a resposta policial em situações de assédio, com o uso de dispositivos como tornozeleiras eletrônicas para monitorar os agressores. O caso de Celeste também gerou uma onda de apoio e solidariedade para com as vítimas de violência de gênero, levando um debate mais amplo sobre como a sociedade lida com o stalking e a violência contra as mulheres, especialmente no contexto das redes sociais e da tecnologia. Luai Sacco está na prisão de Vitória, cumprindo sua pena de 36 anos, e se tornará elegível para a liberdade condicional em 2054.